curso de licenciatura em matemática, também do bacharelado em matemática. Nós vamos trabalhar aqui um exercício da disciplina de cálculo numérico e o tema é erros, ó, que é um assunto bastante importante no cálculo numérico. Por exemplo, quando você trabalha com números decimais, né, com infinitas casas decimais, a máquina ela nunca vai trabalhar com valor exato, né? Então, por exemplo, você tem uma dízima lá de um terço, por exemplo. Um terço para a máquina vai virar 0,33333. Então, a máquina ela tem um limite de memória. Então, por exemplo, na 15ª casa, ela vai fazer um arredondamento ou um truncamento. O truncamento ela vai cortar e vai tirar aquelas casas seguintes. Então, ela fica com 15 casas e o restante ela tira. E o arredondamento, ela quando chega na 15ª casa, se a 16ª for o número 5 ou maior que 5, ele vai aumentar uma unidade na 15ª casa. Então, isso é arredondamento, né? O truncamento, ele apenas corta naquela casa. Então, se eu trunco na 3ª casa, ele só limita o número à 3ª casa e o restante ele descarta do número. Então, o que isso acontece? Acontece que você vai ter um erro, né? Se imagine, no caso de métodos numéricos, que você faz iterações, né? Você faz repetidos cálculos, né? Então, se imagine o quanto você vai ter de erros, né? Cada iteração você faz várias operações, né, com arredondamentos, né, com números com truncamento. Então, automaticamente você vai ter que trabalhar com erro, né? No cálculo numérico, duas formas aqui de você medir o erro, que é o seguinte, são o erro absoluto e o erro relativo, né? Então, no livro base de vocês tem lá que ele abrevia como EA para absoluto e R para relativo, né? Então, o absoluto nada mais que a diferença entre x e x barra. O que é x e x barra? O x é o valor exato e o x barra ela representa como valor aproximado. O valor relativo, a única diferença é que ele vai dividir aqui pelo valor aproximado. Então, se você for procurar em alguns livros, também tem dois tipos de erro relativo, que divide pelo valor aproximado e também o que divide pelo valor exato, né? Tá, é claro que essas formas aqui, muitas vezes você não consegue calcular, porque, por exemplo, você não tem o valor exato, né? Então, às vezes ela tem algumas limitações, né? Por exemplo, o π. O π é 3,14, não é um valor exato, então você pode ter alguma dificuldade, a não ser que se estabeleça um valor ideal para o teu cálculo, né? Então, aqui, por exemplo, eu imaginei a seguinte situação, ó. Se eu tenho um valor exato aqui, 2, e eu consegui aproximar o x, né, um método numérico, né, para 1,99, qual que vai ser o erro relativo e qual que vai ser o erro absoluto, né? Então, vou calcular aqui o erro absoluto primeiro. Então, EAx vai ser igual ao módulo de o valor exato menos o valor aproximado em módulo. Então, você tem que o valor exato é 2 menos o valor aproximado, que é 1,99. Então, se você tirar a diferença, você vai encontrar aqui 0,01, né? Então, o erro de 1 centésimo, né? Então, o erro aqui na 2ª casa é menor que 1. O erro relativo, ERx, então, ele vai dividir, na verdade, ele divide o erro absoluto pelo valor aproximado, né? Então, eu vou colocar aqui x menos x barra sobre x barra. Então, aqui eu tenho que a diferença vai ser 2 menos 1,99, né? Eu já poderia ter postos aqui 0,1, né? Mas só para reforçar a fórmula do erro relativo, né? Sobre 1,99. Tá? Eu vou subir aqui um pouquinho para não ficar tão baixo. Então, o erro relativo para x vai ser 0,01 dividido por 1,99. Então, aqui nessa disciplina de cálculo numérico é importantíssimo que você tenha uma calculadora, né, científica, uma calculadora gráfica, né, para fazer essas continhas, né, porque você tem que fazer uma divisão, né,
eu vou pegar aqui a calculadora, ele vai dar essa continha aqui vai dar 0,005. 5,025 aproximadamente, né? Vai isso aqui. Aqui até é bom a gente reforçar um detalhe que na calculadora, na verdade, deu esse resultado aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês. Algum aluno pode ter alguma dificuldade. Ó. Ela deu o seguinte resultado: 5,025, 12, depois aparece, continua, né? E menos 3. O que significa isso? Isso aqui é uma notação científica, né? Ele está dizendo o seguinte, que isso aqui é 5, mesma coisa aqui, 5,025, 12 vezes 10 a menos 3. Né? Então, esse menos 3 aqui, ele está elevado, é o expoente da base 10. Né? Ok? Outro detalhe, né, que na calculadora está ponto, né, mas para nós aqui no sistema brasileiro, né, é sempre vírgula, né, é o contrário. Né. Então, se você multiplicar isso aqui, ó, 5,025, 12, o que é 10 a menos 3? 10 a menos 3 é 0,01. Então, se você multiplicar, vai dar esse valor aqui. Para você não ficar toda hora fazendo esse cálculo, o que você vai fazer? Ó? Como aqui o expoente da base 10 é menos 3, esse número 5, que é o inteiro, ele tem que estar na terceira casa decimal depois da vírgula. Ó. Então, 1, 2, 3. Então, começa a contar o número a partir daqui. Ó. Então, 5, 0, 2, 5 e assim por diante. Tá? Então, não tem erro. Ó. Se o expoente for menos 3, o inteiro tem que estar na terceira casa. Né? Se for menos 2, na segunda casa e assim por diante. Ok? A todos os alunos, bons estudos.